aqui. Você que está aqui pela primeira vez, como o pastor Hugo falou, se existem pessoas, o Senhor tem uma palavra para mim e para você. Na verdade, a palavra do Senhor já foi cantada, já foi dançada, agora ela vai ser ministrada de fato. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra pontual para nós essa noite. Então, antes da gente abrir a nossa Bíblia, quero convidar você agora a se revestir com as armaduras de Deus. Eu quero te convidar agora a você avançar assim, ó. Nós viemos até aqui, um lugar de adoração. Agora nós vamos avançar um pouco mais. Nós vamos dar um pouco mais de espaço para o Senhor, para que Ele venha nos encher até transbordar. Não é desperdiçar. É porque à medida com que Ele derrama na gente, Ele vai derramando e vai transferindo também na vida de outras pessoas. Então talvez quem está do seu lado possa receber daquilo que Deus está derramando sobre você. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós já estamos na Tua presença. Senhor, nós cremos que esse ambiente é um ambiente profético. Senhor, nós cremos no Teu nome, o nome que tem todo o poder, o nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Nós queremos agora dar acesso ao Senhor para derramar sobre as nossas vidas. Derrama mais do Teu poder, derrama mais da Tua unção. Enche, 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 Senhor. Enche, Senhor, todos os espaços, todos os cômodos, tudo dentro de nós, Espírito Santo, corpo, alma e espírito. Nós entregamos a chave agora. Nós abrimos a porta agora. Começa a derramar. Derrama sobre as nossas vidas. Nós te damos essa liberdade, Espírito Santo. Derrama a Sua glória. Enche-me, Deus. Você pode cantar isso. Derrama a Sua glória. Derrama a Sua glória. Enche-me. Agora escute. Você vai confirmar comigo essa oração. Não sei se você sabe, mas a palavra amém significa assim seja. Escute. Senhor, diante da autoridade que o Senhor libera sobre as nossas vidas através do Teu Filho Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder, é diante da Tua presença, do Teu nome que nós nos rendemos, que nós nos reunimos aqui, Senhor. Jesus, nós queremos agora, como igreja, em um só propósito, interceder, Pai, pelas nossas vidas e clamar, Espírito Santo, como uma porção nova, com um toque novo. Deus, eu quero te pedir, derrama sobre as nossas vidas. E se porventura estiver aqui alguém desatento, se porventura tiver aqui alguém que ainda não entendeu quem Tu és, nós repreendemos agora todo espírito de distração. Nós repreendemos agora todo espírito de divisão. Nós repreendemos agora todo espírito de retaliação. Nós te mandamos embora agora. Agora é com você mesmo.
sobre as nossas vidas. Nós abrimos espaço para o Senhor hoje, em nome de Jesus. Se você crê nessa oração, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vou aproveitar que você está em pé, abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Enquanto houver vasilhas vazias, tem azeite, amém? É o tema da mensagem. 2 Reis 4, do 1 ao 7, diz assim: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. Mas o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-me o que tu tens na tua casa. E ela disse: A tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça pouco. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos seus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: Traz mais um vaso. E ele lhe disse: Não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e vive tu e teus filhos do restante. Somente até aqui. Pode se assentar. Eu creio que, não sei aqui nessa igreja, mas talvez você que está nos visitando já foi ministrado pelo Senhor através dessa palavra. Eu mesmo já tive a oportunidade de ministrar essa palavra. Já vi o pastor Eli, já vi o pastor Hugo. E eu sei que muitos irmãos aqui que amam, né, que amam as escrituras, que mergulham na palavra, amam essa história. Fala de azeite, a gente que é pentecostal logo fica, né, já chega a dar até um arrepio assim na gente, a gente quer mergulhar mesmo. E nesses dias, estudando o livro, né, dos reis, 1 Reis, 2 Reis, eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra na quinta e ontem aqui com as mulheres. E aí, quando a gente chega aqui nesse capítulo 4, a gente vai ver que o nome dessa mulher aqui não é mencionado. A Bíblia só diz assim que ela é uma das mulheres dos servos dos profetas. E também o nome do marido dela não é mencionado. Também só nos diz que o marido dela tinha uma dívida, ele morreu, essa dívida ficou para ela, e naquele tempo, se você não tivesse condições de quitar aquela dívida, se você não quitasse, se você não pagasse,
o credor, ele poderia vir na sua casa e levar os seus filhos como pagamento, os seus filhos como escravo. Eu já vi o pastor Eli falar aqui a respeito até do marido dessa mulher. E aí eu quis me aprofundar em saber, segundo estudiosos, de acordo com o que aponta em 1 Reis, o que aponta em 2 Reis. Por quê? Lá no tempo de Samuel, Elias, Eliseu, havia escolas de profetas. E as escolas de profetas, elas eram um lugar de treinamento, era um lugar de mentoria, que é o que a gente conhece hoje, era um lugar de identificação de dons. E segundo, estudiosos, teólogos, indicam que quando essa mulher, ela vem diante do profeta, ela vem diante de Eliseu e ela diz assim, o problema da casa dela, e diz assim, o teu servo, ela nem precisa mencionar o nome, porque Eliseu já sabia de quem ela estava falando. E lá no livro de 1 Reis 18, no 3 e 4, é possível, muitos se entendem que esse homem se chamava Obadias. Isso porque Obadias significa servo de Iavé. E quando ela se apresenta para Eliseu, ela diz assim, meu marido, teu servo. Ou seja, ela não precisou mencionar o nome dele. Mas lá em 1 Reis, eu só estou fazendo um pano de fundo para a gente chegar na mensagem, amém? Mas lá no livro de 1 Reis, no versículo 3 e 4, a gente vai ver que Deus manda Elias se apresentar a Acabe. E no meio do caminho, Elias se encontra com Obadias. E Jezabel e Acabe estavam aniquilando, matando muitos profetas. E quando Elias se encontra com Obadias, que era servo de Acabe, mas a Bíblia é enfática em dizer que esse homem temia muito ao Senhor. No texto que nós lemos, a sua mulher diz, tu sabes que meu marido, teu servo, temia o Senhor. Mas em 1 Reis vai dizer que ele temia muito ao Senhor. E aí se descobre aqui o motivo dessa dívida. Ocorreu que esse homem, protegendo os profetas do Senhor da mão de Acabe e de Jezabel, ele começou a esconder esses profetas e alimentar eles com pão. E aí entende-se que a dívida veio daí, porque esse homem acabou morrendo. O credor veio na porta da sua família. E essa mulher, ela vai em busca de ajuda. E a primeira lição nós aprendemos aqui. Porque essa mulher, ela foi atrás de alguém que naquele tempo representava o próprio Deus, aquele que era porta-voz de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então a primeira lição é que ela vai até o profeta. Nós lemos o texto. O marido dela morreu. A pessoa a quem o marido dela devia, o credor, está batendo na porta dela. Pode levar os filhos dela como escravos, os 2 filhos.
e ela vai em busca de ajuda. A primeira lição aqui de Deus para mim e para você é: nos momentos de crise, quem você tem procurado? Quem você tem procurado quando a crise, o dia mau, o problema bate na sua porta? Ou será que você é aquela pessoa que prefere lutar sozinho? Aquela pessoa que prefere se isolar e não falar nada para ninguém? Nós aprendemos com essa mulher que nós devemos ir atrás da palavra. Nós devemos ir atrás de ajuda, e é uma ajuda que vem do alto de Deus para nós. A segunda lição, preste atenção: Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele precisa apenas do que você tem. Quando ela chega diante do profeta, ela conta a história. Ele sabe quem é ela, sabe quem é o marido dela. E aí ele diz assim, ó, ela fala, né? Estão lá na minha porta, estão querendo levar meus filhos. E ele vai e fala assim: o que eu farei por ti? Eu não sei se você, quando lê esse versículo, porque às vezes a gente tem mania de ler mas lendo atentamente, eu percebi que quando ela chega diante de Eliseu, ele diz assim a ela: o que farei eu por ti? Eu acho que ele estava pensando, pastor. Sabe quando vem umas coisas assim para a gente resolver, a gente fala assim: Jesus, o que eu vou falar para essa pessoa? E aí ele fala: o que farei eu por ti? Está pensando. Me fala aí, o que você tem na sua casa? Gente, quem faz gabinete sabe. Me conta aí, depois disso aqui. Não, eu quero saber aí a história da sua mãe, não é, Regi? A história da sua mãe, do seu pai. E aí ele diz assim: me conta o que tu tens na sua casa. E aí, gente, o que ela disse? A tua criada não tem nada, porque um pingo de azeite para ela não era nada. Porém, para Deus, preste atenção nisso, para o Deus que nós servimos, Ele não precisa de muito para fazer mais. Ele só precisa daquilo que nós já temos. O problema é que os nossos olhos não conseguem enxergar que diante do pouco, do nada, pode se transformar em muito. Ela disse: eu não tenho nada além de uma botija de azeite. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não está preocupado com o que eu e você temos na nossa mão. Se é muito ou se é pouco, o que Ele precisa é de matéria-prima. Ele precisa de um coração. Ele precisa de uma vida. Ele precisa de um cajado na mão. Ele precisa daquilo que você tem. Não foi assim com Moisés? Gosto de falar sempre disso. Êxodo 14, 15 e 16. O povo saindo do Egito. E o povo falando: acredito que você tirou a gente de lá para isso aqui, Moisés. Tem um mar na nossa frente agora e Faraó vindo atrás. E no verso 15 e 16, o Senhor disse a Moisés: porque clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que avance. E você, o que você tem na sua mão? É um cajado, é uma vara. Levanta ela, estende sobre o mar, e o mar
vai se dividir ao meio. O Senhor te trouxe aqui para dizer: não importa se é muito, se é pouco, o que você tem ou o que você não tem, Ele só precisa de um coração disponível, matéria, eu e você, para Ele atuar e agir. A nossa única preocupação, irmãos, a única coisa que a gente, porque assim, Jesus, eu não tenho nada, estou diante do profeta, eu não tenho nada, mas a nossa única preocupação deve ser se nós estamos disponíveis para Ele, se tem lugar para Ele agir. Se eu estou, a minha preocupação ao longo dos dias, ao longo da semana, qual é a minha preocupação? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho buscado? Será que eu tenho me derramado? Será que eu tenho deixado o Senhor agir com aquilo que eu tenho? Ah, meu Deus, eu orei só 10 minutos, amanhã eu vou orar 20. Ah, eu só tenho lido um capítulo da Bíblia por dia, amanhã eu vou ler 2. Não, eu vou ler 3 para envergonhar o diabo. Nossa preocupação precisa ser em se nós temos dado liberdade e espaço para o Senhor agir. Você está comigo? Diga amém. Ela já estava passando pela dor do luto e agora está passando por essa situação. E aí, o profeta, ele dá uma direção. A gente já ministrou isso aqui, eu acredito que você já viu essa palavra também. O profeta dá uma direção e ela obedece, ela executa exatamente como o profeta ordena a ela. E aí ele diz assim: pede vasilhas, versículo 3. Pede muitas, não poucas. E aí eu circulei assim, ó, a todos os seus vizinhos. Isso aqui reflete a importância que nós devemos ter na nossa comunidade de fé em um bom relacionamento. Isso aqui reflete a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Tem muita gente boa, mas que não sabe se comunicar. Tem muita gente cheio de Deus, mas não sabe transmitir, não sabe se relacionar. Imagina se essa mulher tem problema com a vizinhança dela, se ela é uma fofoqueira, se ela é alguém que vigia todo mundo. O profeta foi categórico: vai e peça a todos os seus vizinhos. Irmãos, nós precisamos pegar essa palavra, essa lição e aprender sobre relacionamento. Como nos relacionarmos com a nossa vizinhança, com a nossa comunidade de fé. E a Bíblia diz que ela fez exatamente como o profeta ordenou. Ela foi na sua vizinhança e ele falou bem assim: pede muitas, não é poucas. A gente, se é com nós, 2, 3 vizinhos para nós era suficiente. Ah, já tá bom, já deve estar bom. Pede muitas e não poucas. Ela fez exatamente como o profeta ordenou. Chegou em casa, fechou a porta atrás, com os seus filhos. E ela começou lembra que era só um pouquinho. E ela começou a derramar azeite como ele havia ordenado. E nós conseguimos enxergar que o milagre aconteceu aqui na transferência do azeite da botija para as vasilhas.
À medida que ela ia enchendo uma, ia enchendo outra, ia enchendo outra, ia enchendo outra, e ela ia enchendo, até que ela chegou no seu filho e já tinham acabado todas as vasilhas. Agora eu quero chamar você para imaginar uma cena comigo. Imagina essa mulher com seus 2 filhos, pegando aquele monte de vasilha e levando para a casa dela. Imagina ela espalhando as vasilhas dentro de casa. Eu imagino que ela colocou vasilhas em todos os cômodos da casa dela. Eu imagino que ela espalhou vasilha na cozinha, na sala, no quarto. Se tivesse um quarto no alto, ela também espalhou lá. Eu imagino que ela foi espalhando, ela foi arrumando os espaços, os lugares para ela colocar aquelas vasilhas. Só que quando o profeta pergunta o que ela tinha em casa, ela diz que ela não tinha nada, a não ser um pouquinho de azeite. Porque toda vez que o Senhor falar algo assim conosco, infelizmente, os nossos olhos, eles não conseguem cogitar os milagres com o pouco que nós temos, porque nós sempre vamos cogitar milagres a partir de coisas extraordinárias, de coisas grandes. E eu lembrei lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, quando Jesus está pregando para uma multidão, e os discípulos chegam para ele e falam, tem que mandar esse povo comprar alguma coisa para eles comerem. Jesus fala, dá vocês. E eles disseram, mas a gente não tem nada, a não ser 5 pães e 2 peixes. E a partir dali, do pequeno, do que eles cogitavam do que era nada, o Senhor multiplicou e alimentou uma grande multidão. O nosso problema, irmãos, é que nós temos essa dificuldade de enxergar que a partir de um simples telefonema, escute isso, quem sabe o seu milagre está a partir de um telefonema amanhã, ou de um posicionamento que você pode tomar hoje, por conta da postura que você pode tomar hoje, ou porque você decidiu se calar quando você tinha todas as chances para se defender. Não, o Senhor, a partir daquilo que os nossos olhos olham e falam, eu não tenho nada, não, é exatamente isso aí que Ele precisa na mão dEle para transformar em algo extraordinário. Aquilo que você está considerando como nada pode ser o protagonista que Deus vai usar para multiplicar aquilo que você precisa. Quer escrever? Vou falar de novo. Escreve aí. Aquilo que você está considerando como nada pode ser protagonista que Deus vai usar para multiplicar aquilo que você precisa. E aí nós vamos ver o milagre acontecer. A multiplicação do azeite ia acontecendo à medida que ela ia transferindo o azeite da botija nas vasilhas. Ia acontecendo a multiplicação à medida que de um recipiente ia sendo transferido para outro recipiente. Gente, isso aqui é muito forte, porque isso daqui vai nos ensinar sobre fé. Sabe, Deus, Ele vai fazer enquanto você faz. Deus vai realizar enquanto você ora. A
transferência do azeite para outro recipiente era quando acontecia a multiplicação, acontecia um milagre. Eu não sei se você está entendendo, mas é enquanto você ora que Deus vai lá e restaura o seu casamento. É enquanto você jejua que Deus te liberta dos vícios. É enquanto você busca que o Senhor faz morada na sua casa e quebra maldições. É enquanto você se posiciona, busca, é enquanto você realiza com aquilo que está na sua mão, com o pouco que você tem, é que Ele vai realizando os milagres. Enquanto eu vou orando, Ele vai fazendo. Enquanto eu vou jejuando, Ele vai realizando. Irmãos, não faça conta do que te falta. Olhe para o que você já tem. Olhe para aquilo que o Senhor já te entregou. Escute, Deus, Ele só vai nos dar aquilo que nós conseguimos administrar. Deus só vai nos dar aquilo que somos capazes de administrar. Aquela mulher ouviu o profeta. Ela fez exatamente como ele ordenou. Ela foi na sua vizinhança. Ela pegou vasilhas. Ela espalhou vasilhas pela sua casa. Ela não entrou dentro de casa e começou a orar pedindo a Deus para multiplicar. Ela fez exatamente. Ela começou a derramar. E quando ela derramava, o azeite ia enchendo as vasilhas. E o espaço da sua casa, do seu quarto, da sua sala, da sua cozinha, da sua varanda, imagina comigo, foi se enchendo enquanto tinha vasilha vazia, tinha azeite enchendo, tinha azeite sendo multiplicado dentro da sua casa. Enquanto houver vasilhas vazias, haverá azeite. Enquanto houver espaços, o Senhor vai derramar. Enquanto houver lugar para Ele entrar, Ele vai chegar. Enquanto houver espaço, lugar, tempo para o Senhor, a revelação da palavra chegará. Ah, meu Deus, escute isso. Talvez você coloca vasilha apenas no seu escritório. Talvez você só espalha vasilhas vazias nos seus 10 minutos de devocional. E o Senhor vai derramar e vai se encher só até ali. Mas se você pegar muitas vasilhas, se você estiver cheio de vasilhas, não vai se limitar só ao seu quarto, só os 10 minutos, mas na sua sala, na sua cozinha, em todos os lugares. Você tem vasilha. Quem tem vasilha aqui? O Senhor tem azeite, amém? A gente tem vasilha e Ele tem azeite. O pedir vasilhas aqui fez com que essa mulher colocasse vasilhas em toda a sua casa. Para que ela... Gente, imagina aí, ó. Quando chega gente lá em casa, muita gente, você afasta do sofá, você mexe para lá. Quem mora numa casa pequenininha, lá na célula, lá nos apartamentos que é bem pequenininho, e chega o sofá para cá, e aperta a cadeira para lá, não cabe todo mundo, um monte de vasilha. As vasilhas aqui, ó, um monte de vasilha. Panela de pressão, frigideira. E a gente vai espalhando, por quê? Abrindo espaço para o Senhor. O espaço que estamos liberando a Deus. Isso aqui é muito forte.
O espaço que nós estamos liberando para Deus precisa ser proporcional ao que nós pedimos para Deus. Porque a gente está pedindo, irmão, pedir é com nós mesmos. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, Jesus, me leva na Disney, aleluia, Jeová. Ah, Senhor, eu quero renovação, eu quero poder, eu quero batismo com o Teu Espírito Santo. Mas não ora 2 minutos. A medida do espaço precisa ser proporcional. A sua oração precisa ser proporcional ao que você pede. Você tem vasilha? Amém. Vou de novo. Você tem vasilha? Amém. Pedir vasilhas aqui fez com que essa mulher colocasse as vasilhas em toda a sua casa, para que ela tivesse espaço necessário para receber azeite. O profeta disse: muitas vasilhas e não poucas. Faça essa reflexão. Quando a gente fala de mover, de poder, a gente fica doido, a gente quer ser cheio, ser batizado. Meu Deus, a gente quer muito. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Ele está vindo, mas ele olha e fala: mas não tem espaço. Eu quero derramar, mas não tem espaço para eu derramar. E aí o credor está batendo na porta. O inimigo está batendo lá na nossa porta. E será que nós estamos abrindo espaço? Será que nós estamos preparando o lugar, colocando vasilhas para o Senhor derramar azeite? Agora preste atenção e eu já caminho para o fim. O que te trouxe até aqui, meu irmão, foi até aqui. Isso aqui eu falo para quem é crente. Eu falo para mim. O que nos trouxe, eu não consigo olhar olho no olho de cada um, mas você que já teve um encontro com Deus, uma experiência profunda com o Senhor. O que te trouxe até aqui foi até aqui. Mas agora o Senhor deseja derramar novas experiências na minha e na sua vida. O que nos trouxe até aqui foi até aqui. Se ainda tiver vasilhas vazias, o Senhor deseja derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Irmãos, preste atenção. Você consegue entender que o milagre, o azeite não foi derramado na casa, mas foi derramado em recipientes. Você consegue compreender a profundeza disso? O milagre não foi a casa dela transbordar de azeite, mas as vasilhas que ela tinha. Isso porque as vasilhas, elas indicam que quando é derramado sobre ela, você retém, você transporta, você guarda, você vende, você se sustenta, você administra. Preste atenção nisso aqui. Vir no culto e não reter nada não adianta. Você pode ver o azeite descer e chegar aqui sem vasilha, porque você não está retendo nada. Ouvir o pastor pregar, ensinar, exortar, falar em mistério
Deus não encheu a casa de azeite, Ele encheu as vasilhas. Isso significa lugar para reter. Porque o azeite que Ele derrama aqui no domingo, na quinta, na quarta, que Ele derrama no seu secreto, Ele deseja derramar para ser transportado. Você precisa transportar. O azeite que Ele derrama, Ele precisa que você transporte ele. Você leva ele para a academia, você leva ele para o mercado, você leva ele para o seu trabalho, você leva ele para a sua casa. Ah não, o culto foi poderoso. Falei mistério, revelei, pulei, caí no chão. E o que é que o pastor pregou? Menino, foi tão sim do céu que eu nem sei. Veio sem vasilha. Escuta, ela precisava administrar. A experiência que não retém nada, não é Deus quem manda. Não adianta vir no culto, marchar, girar, pular e chegar em casa e não mudar nada. A vasilha te dá a possibilidade de reter, de trocar, de transportar. A palavra do Senhor vai dizer que Eliseu disse para ela: agora vai, vende, paga a sua dívida e vive. Ou seja, da reserva. Você vai viver da reserva. Ah, irmão, não sei se você entende isso. Nós precisamos ter reservas na nossa vida. Azeite na reserva. Deixa eu te falar algo. Eu lembro da minha avó, mãe da minha mãe. Você já pode ir se colocando de pé. Eu lembro da minha avó. E o quanto eu me arrependo de não ter dado mais atenção às experiências da minha avó. Por eu ser adolescente, vocês sabem que adolescente, só Jesus na causa. Eu não dava atenção ao que ela falava. Nós que estamos aqui, estamos vendo os sinais da volta de Jesus. Preste atenção nisso. Meu irmão, eu lembro da minha avó jejuando 1 dia, 2, 3, 4. Enquanto a situação não mudava, ela não parava de jejuar. Eu lembro dela nas madrugadas, de joelho orando. Enquanto aquele quadro não mudava, ela não arredava o pé. Mas hoje a gente vive um tempo em que a gente quer receber o transbordo do Senhor, mas não quer entregar nada para Ele. Ah, por favor, eu quero te chamar a sua atenção nessa hora. Nós estamos aqui hoje porque viemos em busca de receber da graça, do favor e da presença do Senhor. Aquilo que está sendo cantado, ministrado, ensinado, retém e começa a colocar em prática. Eu não sei quanto tempo faz que você não jejua, mas enquanto essa situação não mudar, não arrede o pé, não entrega agora essa batalha, não desista. O Senhor quer derramar renovo. O Senhor quer derramar cura. O Senhor quer derramar batismo, mas Ele precisa de espaço. O que você precisa fazer para deixar Ele derramar ainda mais sobre a sua vida? Irmão, todo dia a gente tem uma desculpa. Todo dia. Todo dia, todo dia. Então você tem que pedir proporcional ao tempo que você dá.
Eu quero orar por você. A palavra é para crente, irmãos. A palavra é para crente. Eu espero que todo mundo que entrou aqui já tenha tido uma experiência com Deus, de alguma forma. Já foi tocado pelo Senhor de algum jeito. Então eu quero te chamar você a orar comigo. Dizer: Senhor, eu trouxe as minhas vasilhas. Derrama o teu azeite sobre a minha vida. Ah, Senhor, eu estou aqui. Derrama, Senhor, mais da tua presença e da tua unção sobre mim. Enquanto o louvor estiver cantando, você vai fazer a sua oração aí.